Olá amigos, meu nome é Rodrigo Brilhante e este aqui é o canal Visão Bíblica. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudo nos milagres do Evangelho de João. E o versículo que nos direciona neste estudo é João capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o propósito porque João escolheu 7 milagres e relatou em seu Evangelho. Mostrar um pouco mais sobre a salvação em Jesus Cristo. Cada milagre ele vai nos ensinar um pouco mais sobre a salvação. Então hoje nós daremos continuidade. Então pegue a sua Bíblia e abra em João capítulo 5. Hoje analisaremos a cura de um paralítico, aqui nesse capítulo 5. O milagre passado, a cura do filho do oficial do rei, nós vemos que Jesus ele fez uma cura à distância, provando o poder de Jesus Cristo, que a distância não pode atrapalhar ele. Mas agora ele vai ter contato direto com a pessoa inválida. E a gente vai analisar este texto. Olha só João capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. O que eu aprendo com esse versículo? Que Jesus ele aproveita as oportunidades. Perceba que ele foi para a festa dos judeus, subiu em Jerusalém. Ele estava no meio do povão, porque ele aproveitava as oportunidades para mostrar a salvação na sua pessoa. Outra coisa que eu percebo aqui também, que Jesus ele estava mostrando para o povo que eles estavam vivendo numa época de transição. Eles estavam saindo da sombra e indo para a imagem real. Eles deveriam perceber que aquela festa que eles estavam apontava para uma pessoa, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava mostrando isso. Olha só, Colossenses, capítulo 2, eu vou ler aqui o versículo 16 e o 17. Diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo o que os judeus faziam ali, o que Deus deu no Antigo Testamento, as festas que eles comemoravam também, como está descrito em João capítulo 5, versículo 1, tudo era sombra e apontava para Jesus Cristo. Jesus estava mostrando para aquele povo agora: eu sou a imagem real. Todas essas festas que vocês comemoram, que vocês praticam, elas apontam para a minha pessoa. As festas apontavam para a vida de Jesus Cristo e Jesus aproveitava essas oportunidades. João 5,2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. É interessante a gente notar que Jesus estava nesse local junto à porta das ovelhas. Uma curiosidade sobre essa porta, a porta das ovelhas, é que ela foi reconstruída pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes que trabalhavam com ele. Olha só Neemias capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Só até aí. Perceba que foram os sacerdotes que fizeram essa porta. Alguns comentaristas dizem que é por essa porta, a porta das ovelhas, que os sacerdotes conduziam as ovelhas para o templo para serem sacrificadas em favor do pecado do homem. Em favor do homem. Alguns comentaristas dizem isso. Agora perceba que Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, ele assume esse ofício, ele que estava passando por essa porta, a porta das ovelhas. Ele estava ali perto dos enfermos. Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ele também que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Cordeiro estava passando por aquela porta. Tudo apontava para Jesus Cristo. Essa porta também apontava para a vida de Jesus Cristo, para o seu ministério como sumo sacerdote e também para o seu ministério sacrificial, como Cordeiro morrendo na cruz em nosso lugar. A verdadeira salvação estava presente ali. João capítulo 5, versículo 2. Versículos 3 e 4. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse.
Esses doentes, essas pessoas, eles eram pessoas sinceras que estavam atrás de uma cura. Eles representam o homem pecador. Eles ilustram o homem pecador que está atrás de uma cura. Só que são pessoas presas numa religião, uma religião que não pode os ajudar. Uma religião onde eles estão cegos e não conseguem nenhuma ajuda. Perceba que Jesus estava passando por ali, mas ninguém notou a Jesus Cristo, porque eles estavam presos numa crença apenas em uma religião. A religião não pode ajudar ninguém. A única pessoa que pode nos ajudar é Jesus Cristo. E ele estava ali, o médico dos médicos, aquele que tinha o poder de dar cura para todas as pessoas, aquele único que tem o poder de salvar o pecador, o perdido pecador. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Agora João começa a relatar a vida de um homem que há 38 anos ele estava sofrendo de uma enfermidade. Perceba que esse homem havia 38 anos que ele estava sofrendo com isso. Ele já estava sofrendo antes mesmo de Jesus Cristo ter nascido aqui na terra. Mas Jesus já conhecia a vida dele. Talvez João, quando ele estava escrevendo esse relato, ele estava pensando um pouco na nação de Israel, por causa dos 38 anos. 38 anos representa o tempo de incredulidade da nação de Israel. Quando eles saíram do Egito, eles caminharam até Cades Barneia, demoraram 2 anos. Só por causa do pecado deles, eles tiveram que andar mais 38 anos ali rodeando pelo deserto como castigo pelo pecado. Um período de incredulidade onde eles não confiaram na vida de Deus. Olha só, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Um período de incredulidade. Aquele homem também estava representando, 38 anos representava também uma vida de incredulidade que não confia em Jesus Cristo. Olha só o versículo seguinte, João capítulo 5, versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Jesus é eterno. Mesmo que esse homem já estava sofrendo com essa doença, com essa enfermidade, mesmo antes de Jesus Cristo ter nascido, vindo aqui à Terra, Jesus conhece a vida deste homem. Jesus é eterno. Ele também conhece a sua vida, as suas dificuldades, as suas necessidades, a sua necessidade de salvação, de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Jesus conhece todas as coisas. Jesus também fez uma pergunta que aos nossos ouvidos parece um pouco estranha. Você quer ser curado? Para nós, é óbvio que ele queria ser curado. Ele estava sofrendo há muito tempo. Jesus estava fazendo uma pergunta válida para uma pessoa inválida. Este homem aqui, ele sempre dependeu de outras pessoas para tudo na sua vida. Ele sempre recebeu ajuda para tudo ali na sua vida. Se ele fosse curado, agora ele teria que assumir compromissos. E muitas pessoas eles têm medo de assumir compromissos. Por isso que eles querem muitas vezes viver dependendo de outras pessoas. Por isso que Jesus Cristo faz esta pergunta para ele. Jesus também perguntou isto porque Jesus ele quer curar, só que ele não invade a vida de ninguém. Jesus ele não cura sem o consentimento do indivíduo. Ele quer curar, só que ele também só vai curar se o indivíduo quiser. Muitas pessoas não querem ser curadas, talvez era a vida também de muitas pessoas que estavam ali em volta desse tanque de Betesda. Talvez alguns não queriam ser curados porque estavam já acostumados em receber ajuda e não queriam mais assumir compromisso. Jesus cura, mas não invade a vida de ninguém. Até este versículo nós podemos já tirar uma grande lição sobre a salvação. O texto também nos ensina que todos nós, todo homem, nós somos paralisados pela doença do pecado. Todos nós somos inválidos e não conseguimos nos salvar. Somente Jesus Cristo pode salvar. Mas, lembre, Jesus salva, só que ele não invade a vida de ninguém. Ele só vai salvar a vida daquela pessoa, aquele que reconhecer a sua enfermidade e aquele que invocar o nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje em dia não querem ser curadas, não querem ser salvas por Jesus Cristo. Muitas pessoas também acham que é opressão ouvir sobre o inferno. Eles não querem ouvir que eles vão morrer e irão para o inferno se não crerem no sangue de Jesus Cristo. Para eles isso é opressão.
Jesus salva, só que ele não invade a vida de ninguém. Olha só o versículo 40 deste mesmo capítulo. Olha só o que diz. Jesus falando: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é uma prova que existe muitas pessoas que não querem ir até Jesus Cristo, não querem receber a vida eterna em Jesus Cristo. Elas rejeitam totalmente tudo que vem do Senhor Jesus Cristo. Eles querem viver nos seus pecados, paralisado pelo seu pecado, mas não querem assumir um compromisso com Jesus Cristo. Mas eles preferem viver ali, dentro do seu pecado, paralisado no pecado. Versículo 7. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Este homem, ele não respondeu à pergunta de Jesus Cristo, só que ele começou a dar explicações, mostrando como que ele não conseguia se salvar, como ele não conseguia se curar, e que ninguém em sua volta poderia ajudar nele nessa questão também. Isso nos ensina que todo pecador, ninguém pode se curar, ninguém pode se salvar, ninguém pode conquistar a sua salvação. A salvação ela não é conquistada pela meritocracia, pelos seus méritos. O homem pecador ele também não consegue conquistar a salvação. E ele também não consegue a ajuda de ninguém à sua volta, a não ser de Jesus Cristo, o único que pode salvar, o único que tem o mérito da salvação, porque é ele que morreu na cruz para nos dar a salvação. Este homem ainda estava dando explicações de sua vida para Jesus Cristo, quando parece que Jesus interrompe ele e diz isso. Versículo 8 e 9. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Naquele dia era sábado. Quando o homem reconheceu sua incapacidade, quando ele reconheceu que ninguém também em sua volta poderia salvar ele, foi quando Jesus Cristo curou de sua enfermidade. Imediatamente ele se pôs em pé e começou a andar. A salvação em Jesus Cristo também é a mesma coisa. Quando o homem pecador ele reconhece o seu pecado, a sua incapacidade de se salvar, quando ele reconhece que ele não consegue salvação em nenhum outro canto, a não ser na vida de Jesus Cristo, é quando Jesus Cristo ele concede a salvação. E perceba que a cura foi imediata, a salvação também ela é imediata. Você não precisa de um processo longo, demorado para conquistar ou receber a salvação. Jesus Cristo ele salva imediatamente todo aquele que crê no seu sacrifício ali na cruz. Ele pode te salvar se você apenas crê no sacrifício de Jesus Cristo. Logo que este homem foi curado, ele passou a obedecer Jesus Cristo. Pegou o leito dele e andou, mesmo sendo dia de sábado. Um dia que os judeus guardavam onde eles não trabalhavam. Versículos 10 a 12. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Nestes versículos de 10 a 12, nos mostra que esse homem, após que ele foi curado, ele começou já a sofrer perseguição pela liderança religiosa ali dos judeus. Esses judeus eles não estavam preocupados ou querendo se alegrar com a vida de um homem que havia 38 anos não podia andar. Eles não queriam se alegrar agora, nossa, você foi curado, agora você pode andar, você é independente agora. Mas eles estavam mais preocupados com as regras da religião. Eles não queriam alegrar com o homem, se alegrar com o homem, mas eles queriam apenas perseguir o homem, porque para eles as regras eram mais importantes. Isso nos ensina que nós não devemos ser ingênuos. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, você passa a pertencer a Ele. E Satanás ele perde o domínio em sua vida. Você passa a ganhar 3 inimigos: o mundo, Satanás e a sua própria carne. Satanás ele está insatisfeito quando ele perde alguém ali do seu domínio. Ele vai fazer de tudo para que você seja uma pessoa infrutífera. Vai fazer de tudo para que você não obedeça a Jesus Cristo. Mas este homem, ele falou: aquele que me curou, por isso que eu estou obedecendo a ele. Aquele que me curou me pediu: levanta, toma o teu leito e anda. Independente se era sábado. Nós também devemos combater o inimigo confiando em Jesus Cristo e obedecer a Jesus Cristo, não nos tornando infrutíferos na obra de Cristo. Versículos 13 e 14. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse:
olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Até este ponto aqui eu fiz uma aplicação da salvação. A gente pode perceber que esse homem ele ainda não conhecia Jesus Cristo. Apesar dele ter sido curado por Jesus, ele ainda não conhecia Jesus Cristo. Ele ainda não era salvo. Ele recebeu uma bênção de Jesus Cristo, mas ainda não era salvo. Ele se converteu aqui, nesse versículo 14, quando ele teve esse segundo encontro com Jesus Cristo. No primeiro ele recebeu apenas uma bênção física, mas aqui no segundo encontro ele recebeu a bênção da vida eterna. O que nós podemos aprender com isso? Podemos aprender duas coisas. Primeiro, que as bênçãos de Deus ela cai sobre bons e sobre maus, sobre justos e sobre injustos. O sol nasce sobre todos, a chuva cai no terreno de todos. Tanto bons quanto maus recebem as bênçãos de Jesus Cristo. Deus não faz essa acepção de pessoas. A segunda coisa que nós podemos aprender neste texto aqui também é que nem todo mundo que tem uma experiência real com Jesus Cristo recebeu a vida eterna. Perceba que este homem ele teve uma experiência real com Jesus Cristo, ele foi curado da sua enfermidade. 38 anos ele não podia andar, ele foi curado, teve uma experiência real com Jesus Cristo, mas ainda ele não era salvo. Ele só foi salvo depois que ele teve o outro encontro com Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje em dia podem ter tido uma experiência real com Jesus Cristo, recebido alguma bênção de Jesus, algum milagre em sua vida, mas mesmo assim ainda não ser salvo, porque não conhece de fato a Jesus Cristo. Esse homem foi curado, mas ele próprio não sabia quem era Jesus Cristo, até que Jesus foi ao encontro dele. A salvação está em nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna está em reconhecer a Jesus Cristo, saber quem Jesus Cristo é, conhecer a Jesus Cristo, o seu sacrifício ali na cruz em nosso lugar, e receber a Jesus Cristo em sua vida. Porque todo aquele que receber a Jesus em sua vida passa a ser filho de Deus. Não basta ter uma experiência real com Jesus Cristo e não ser salvo. Você precisa conhecer a Jesus Cristo e receber a salvação na pessoa de Jesus. Versículos 15 e 16. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Logo que esse homem teve um encontro real com Jesus Cristo, que ele recebeu a vida eterna, ele passou a anunciar a Jesus Cristo para as outras pessoas, cumprindo o ID de Jesus Cristo, para ir por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura. Este homem ele nos deixa uma lição muito grande. Nós não temos controle sobre a ação dos ouvintes. Este homem evangelizou, falou de Jesus para as outras pessoas, só que essas pessoas não creram em Jesus. Mas o que eles fizeram? Perseguiram ainda mais a Jesus Cristo. Estavam atrás de Jesus perseguindo a ele. Nós, quando você falar de Jesus Cristo para alguém, para outra pessoa, a sua função é anunciar, mas você não terá o controle sobre o ouvinte. Às vezes ele pode se arrepender de seus pecados e crer no Evangelho, mas às vezes ele vai rejeitar, ele vai ser hostil à mensagem do Evangelho. Às vezes ele vai criar uma reversão contra os cristãos. Ele não vai querer mais saber da Bíblia, não vai querer mais saber de Jesus Cristo. Nós não temos o controle sobre a vida das pessoas. Cada um vai prestar conta de si mesmo para Deus. A nossa função é fazer como este homem, apenas falar de Jesus Cristo. A partir do momento que ele soube quem era Jesus Cristo, ali em sua vida, ele passou a falar dele para as outras pessoas. Você também tem essa incumbência de falar de Jesus para as outras pessoas. Versículo 17 e 18. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus Cristo, neste milagre, ele provou ser um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele estava provando a sua divindade. Esse milagre estava mostrando para todas as pessoas que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias do Antigo Testamento. Jesus declara ser um com o Pai e disse: meu Pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. Nós podemos ver desde Gênesis Deus trabalhando em busca do pecador. Desde Gênesis capítulo 3, quando houve a queda do homem, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus,
Deus ele foi em busca do homem. O homem estava escondido ali no jardim do Éden e Deus foi atrás dele. Adão, onde você está? E também em Gênesis capítulo 4 nós vemos que Deus ele foi atrás de Caim. Mesmo Caim tendo matado seu irmão Abel, Deus foi atrás de Caim para que Caim pudesse se arrepender. Deus ele também foi atrás de Noé, no meio de uma geração de muitas pessoas ali, pecadores ali contra Deus, não querendo saber de Deus. Deus vai em busca do pecador, oferecendo a salvação, naquele caso, por meio da arca, porque ele iria mandar o dilúvio. Deus também, em Gênesis capítulo 12, foi atrás de Abraão. Tirou Abraão de um povo incrédulo, de um povo idólatra que adorava outros deuses. E Deus foi atrás de Abraão e falou: sai deste lugar, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Deus sempre trabalha em busca do homem perdido. E Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele vai em busca do homem perdido. Jesus é o médico que está atrás das ovelhas machucadas, daqueles que reconhecem que são pecadores e precisam de Jesus Cristo. Aqui em João capítulo 5 nós vemos Jesus passando ali pela porta das ovelhas, indo atrás deste homem que estava enfermo há 38 anos e ofereceu a cura e a salvação também para ele, a vida eterna. Jesus, ele está trabalhando para te oferecer descanso. Jesus trabalha e oferece para você um descanso. É interessante a gente notar que quando Deus ele criou o homem no sexto dia. No sétimo dia, Deus descansou. Perceba o que aconteceu? Deus cria o homem e a mulher no sexto dia. E o que ele oferece no dia seguinte? Descanso. É o que Jesus Cristo também oferece para nós. Ele nos salva, ele trabalha em busca do homem perdido. E quando ele nos salva, o que ele oferece para nós? O descanso na sua vida. O descanso recebendo a vida eterna. Meu amigo que está ouvindo essa mensagem, faça como esse homem. Levanta-se, toma o teu leito e anda. Vá até a pessoa de Jesus Cristo. Ele quer te dar a salvação, quer te curar da doença do pecado que está paralisando a sua vida. A religião não pode te ajudar. A sociedade também não pode te ajudar. Ninguém pode te ajudar, a não ser Jesus Cristo. Ele trabalha para te dar descanso. Para a gente encerrar, como é de costume do apóstolo João, toda vez que ele relata um milagre de Jesus Cristo aqui no seu evangelho, depois ele mostra um discurso de Jesus. Jesus explicando o porquê do milagre, trazendo lições espirituais em cima daquele milagre. E é o que eu vou ler aqui no versículo 19 em diante. Eu apenas vou ler e que Deus esteja aplicando a sua palavra em seu coração. Diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos.
Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós o que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes confirmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Que Deus aplique a sua palavra em seu coração. Obrigado por acompanhar nosso estudo e que Deus abençoe a vida de cada um.